Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 2. E hoje eu quero concluir esse tema na vida de Davi. Davi, ele foi reconhecido rei em Hebrom. Então Hebrom representa unidade, associação, unidade no propósito de Deus, unidade com a igreja de Deus, unidade com Deus, unidade com a família. Agora eu fico contextualizando na minha mente Davi. Irmãos, talvez no mesmo mês em que Davi foi coroado rei de Judá, não ainda rei de Jerusalém, rei de Judá em Hebrom, foi um mês que ele quase viu toda a sua carreira destruída. Você vê como é que é a guerra espiritual. Fala para o seu irmão, esteja alerta. Põe a mão no coração e fala, esteja alerta. O diabo anda em derredor, imitando um leão que ruge, tentando destruir sua carreira. Mas o Senhor é maior. Quem crê que o Senhor é maior, levanta as mãos e fala, o Senhor Deus, o meu Deus, tem cuidado de mim, tem me livrado das intenções malignas e me levará a salvo a cumprir o seu propósito nesta geração. Fala, seu irmão, Deus tem cuidado de você, mas esteja alerta. Quem vai estar alerta? A palavra diz, seja alerta. Davi, o sonho dele era ver Saul liberto, restaurado, era ver Jerusalém, a sua nação, novamente vivendo períodos de glória, de triunfo. Mas ele estava passando momentos tão difíceis, porque Saul foi dominado por um espírito de loucura, um demônio, porque Saul começou a se rebelar contra Deus, e à medida que ele se afastava de Deus, o diabo dominava a mente, as emoções de Saul, e ele começava a fazer coisas inacreditáveis, como perseguir Davi, que era esposo de Mical, a sua filha, um soldado leal, um homem fiel, um homem que amava a Deus, que amava Israel, o homem que enfrentou Golias, um homem que sempre serviu a Saul, mas os demônios tinham tomado a mente de Saul, e eu creio que Davi orava por Saul. Tanto é que quando Saul e Jonatas, naquela última batalha contra os filisteus, quando Saul e Jonatas pereceram, a palavra diz que um mensageiro foi correndo para Davi e falou, olha, o teu inimigo, Saul era inimigo de Davi, mas Davi não era inimigo de Saul. Quem entende o que eu estou falando? Saul perseguia Davi, Davi teve 2 vezes oportunidades de matar Saul, mas ele poupou, porque ele sabia que ele era ungido do Senhor. Meu irmão, minha irmã, e ele veio e Davi falou, olha, você achou que ia me trazer boas novas, você me trouxe uma notícia ruim, e você está celebrando a morte de Saul, por isso você será morto hoje. E Saul chorou a morte, Davi chorou pela morte de Saul, pela morte de Jonatas, que era seu amigo, filho de Saul, que seria o sucessor do rei, e ele chorou a morte dele, ele não celebrou, ele chorou a morte, porque Davi tinha um entendimento, uma revelação do propósito de Deus. Meu irmão, minha irmã, quem quer entender o propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, quem quer ter a alma, a mente, o coração, as emoções purificadas pela palavra, pelo Espírito de Deus. Mas Davi, a palavra diz que Davi foi para Hebrom, debaixo da direção de Deus, e Hebrom representava para Davi, menos de um mês, em Ziclag, aquela batalha que os filisteus venceram Saul, Davi estaria naquela batalha, e os filisteus que tinham Davi exilado,
Eles falaram, não, se levarmos Davi para a batalha, ele vai se unir ao povo dele, ele vai ganhar de novo o prestígio com o rei dele, lutando contra nós. E eu creio que realmente Davi ia lutar contra os filisteus. Quem crê que Davi tinha isso no seu coração, porque ele era um homem temente a Deus, um homem leal a Deus, um homem leal ao propósito de Deus. Mas a palavra diz que ele foi expulso do exército, e ele voltou para Ziclag, frustrado, e ele chegou em Ziclag, ele ficou mais frustrado, porque a sua família, os seus bens, e toda a cidade que ele se refugiava, com seu exército, com a sua equipe, estava incendiada, queimada pelo fogo. Mercenários, midianitas, invadiram a cidade, saquearam os bens, levaram familiares, queimaram todas as casas. Que situação terrível, meu irmão. Sabe por quê? Porque o diabo sabia, ele queria destruir Davi, porque ele sabia que estava chegando o tempo de Hebrom na vida de Davi. A palavra diz, sede sóbrio e vigilante. Quem quer ser sóbrio e vigilante? Antes de Davi ser ungido rei em Hebrom, ele enfrentou Ziclag, ele enfrentou um ataque tão grande, mas ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Décadas atrás, Davi foi ungido com unção, com óleo, e profetizado sobre ele por Samuel, que ele seria rei de Israel. Mas de imediato ele não foi rei. Pelo contrário, ele ficou lá esquecido, numa tarefa que muitos desprezaram, mas ele foi responsável ao ponto de enfrentar o leão e o urso. Que coisa, meu irmão. Quem quer cuidar das tarefas que Deus te dá? Quem quer cuidar da sua casa, do seu emprego? Quem quer levar um bom testemunho de Deus à sua família? Quem quer viver dando o seu melhor para Deus? Os olhos de Deus estão te vendo. Deus nos prova nas pequenas tarefas. Deus prova o nosso coração nas pequenas tarefas. Deus prova a nossa fidelidade, a nossa responsabilidade, o nosso amor por Ele, o nosso amor para a obra dEle, nas pequenas tarefas. E Davi passou tudo aquilo, ele enfrentou Golias, ele casou com a filha do rei, ele teve momentos de glória, momentos de perseguição, e finalmente aquela unção que ele recebeu, ele vigiou, ele guardou a palavra, ele guardou o seu coração, ele não quebrou princípios de Deus. Ele teve até a oportunidade de atalhar, de matar Saul, de se tornar rei. Ele teve a oportunidade antes de ir para Hebrom, ir direto para Jerusalém e se tornar rei das 12 tribos de Israel. Mas Deus falou, ainda não é o tempo, vai para Hebrom. Que coisa impressionante. Quem quer ter um coração como o coração de Davi? Quem quer ter uma vida como a vida de Davi? Davi alcançou Hebrom dele. Mas nós temos outros também que alcançaram Hebrom. Nós temos Caleb, nós temos Josué, nós temos tantos exemplos que ali em Hebreus capítulo 11 fala, homens e mulheres de fé, que eles viveram promessas de Deus na vida dele. Mas é um tempo de conquista. E eu falei que Davi, ele primeiro ele recebeu o entendimento, a unção. Depois ele aprendeu a ser guiado pelo Espírito, ele foi dirigido pelo Espírito. E depois ele venceu etapas que vieram para abater a fé dele. Fala comigo, sempre antes de uma grande vitória, o diabo se levanta. Como que ele se levanta, meu irmão? Espírito que despreza as promessas de Deus para você.
Ele fala: você está há tantos anos servindo a Deus, fazendo campanhas, andando em santidade, e você está aí esquecido ou perseguido. Mas a palavra diz que nós temos que estar com os olhos em Cristo Jesus. Quem vai tirar os olhos da mentira? Esdras, antes de construir os muros de Jerusalém, de restaurar, Sambalá e Tobias vieram e falaram assim para Esdras, Neemias, falaram: o que vocês acham que são esses fracos judeus? Meu irmão, o diabo despreza aquilo que você tem, porque ele sabe que se você acreditar, isso vai te levar a lugares maiores. Quem crê que Deus vai te levar a lugares maiores? Ele põe a boca de Sambalá e Tobias para desprezar. Davi foi desconsiderado, foi desprezado, mas ele perseverou, ele acreditou. Você vai acreditar na promessa de Deus. Quem vai acreditar? E a hora que ela se realizar, as pessoas vão falar: foi Deus que fez. Não foi isso que Davi falou? Olha, eu vou destruir Golias, um jovenzinho com uma pedrada, vou vencer Golias, e todo Israel vai ver que não fui eu, mas foi Deus através de mim. Espírito tentando desprezar aquilo que Deus tem para você. Guarda a sua fé, guarda as promessas no teu coração, guarda a tua lealdade a Deus, guarda a tua lealdade à igreja, porque a recompensa está chegando, as promessas vão te alcançar. Quer ver? Abre comigo lá em Romanos, 1 Coríntios, não é 1 Coríntios, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, abre comigo. Versículo 35 em diante, Hebreus 10, 35 em diante. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Amém? Davi não era rei. Davi era perseguido, era desprezado, era caluniado, passou momentos tão difíceis. Num mês, não foi um mês, na batalha que Saul pereceu, logo em seguida, Davi estava indo para Hebrom. Já pensou? Ziclag foi aquela batalha. Enquanto Saul estava lutando contra os filisteus, Davi estava buscando resgatar da mão dos midianitas sua casa, seu patrimônio. E Deus lhe restituiu tudo. Oh, meu irmão, não abandona a vossa confiança. Feche os olhos. Levanta as mãos. Talvez muitas vezes você tropeçou, você fraquejou. Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas se arrependeu. Deus é misericordioso. Deus quer te levar a Hebrom. Levanta as mãos. Fala: Senhor Deus, não vou abandonar a minha confiança e o meu trabalho para o Senhor, na obra do Senhor, porque eu sei que o meu galardão será grande e breve chegará. Aleluia. E ele diz: com efeito tendes necessidade de perseverança. Romanos 12, 12. O que diz Romanos 12, 12? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Fala para o seu irmão: a fonte da vida.
Fonte da vida sempre renova a nossa esperança, é ou não é? Sempre renova a nossa esperança. A palavra de domingo a domingo. Tudo aquilo que você recebe da fonte, a palavra de Deus vem renovando. Não é força de pensamento, não é ensinamentos de coach, é a palavra de Deus. Pastor não é coach, irmão. Quem entende o que eu estou falando? Pastor prega a palavra e a palavra renova a sua esperança. Regozijai na esperança. Bispo, a situação está difícil. Davi já estava tudo difícil. E parece que na vida dele aconteceu aquilo, né? Parecia que não podia ficar pior, mas ficou. Ziklag destruída. Mas logo ali, antes de um mês, ele estaria sendo ungido rei em Hebrom, com a sua casa, com a sua equipe, com a sua família, diante da tribo de Judá. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Fala, a minha vitória está logo ali. Fala, seu irmão, a sua vitória está logo ali. Quem crê, né? Quem poderia? Lá em Ziklag, o exército querendo matar Davi, falando: ô Davi, você fez nos acreditar em Deus. Olha o que nos restou, nada. Rejeitado pelos filisteus e agora envergonhado, saqueado, roubado, a família, não sei nem onde está, na mão dos inimigos. Mas a palavra diz que Davi se fortaleceu em Deus. Hoje Deus te fortaleceu. Levanta as mãos, fala comigo. Não sei como, não sei a maneira, mas eu sei que o meu Deus vai restituir a minha alegria e me levará, como Davi, a celebrar conquistas, vitórias em Hebrom. Quem pode aplaudir o Senhor? Regozijar na esperança. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Não abra mão da fé. A fonte da vida ensina a caminhar por fé, porque a fonte da vida prega a palavra de Deus. Segundo, que nós vimos acontecer com Davi, e a palavra diz lá em Hebreus: não abandonei a vossa confiança, que terá grande galardão. Sede pacientes na tribulação. Quem quer ser paciente na tribulação? Levanta as mãos e fala: Deus, me dá forças para esperar até que o Senhor possa responder ao meu clamor. E finalmente, na oração perseverante. Bispo, não tem nada que eu possa fazer, mas você pode pedir para aquele que pode fazer tudo. Tudo é possível que crê. Quando Joabe e o seu irmão e o bando do exército dele viram que tinha um exército na frente, emboscada atrás, ele falou: eu cuido da frente, você cuida da retaguarda. Vamos lutar varonilmente. E o nosso Deus faça o que lhe aprouver. Ele não ficou sentado. Mas quando você já fez tudo o que tinha que fazer, meu irmão, você ainda pode orar. E a oração faz o impossível acontecer. Fica de pé. Vamos continuar lá em Hebreus antes de encerrar. Versículo 36 agora de Hebreus capítulo 10. Com efeito tendes necessidade de perseverança.
Fala comigo, quem não persevera, não alcança. Perseverar, continua orando, continua renovando a esperança, continua declarando com fé, continua na posição que Deus colocou, porque o seu galardão é grande. Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Perseverança, obediência, até alcançar a promessa. Versículo 36, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Agora declara comigo, 39, verso 39 de Hebreus. Levanta as mãos, declara: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma.